seja o nome do Senhor por esta oportunidade que graciosamente Ele nos concede. Estamos reunidos aqui como igreja do Senhor. O dia do Senhor, para o culto que é devido a Ele somente. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai a vós outros, queridos irmãos, e da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes de começar, eu quero dizer que nós vamos fazer uma alteração. Eu vou suspender a exposição de Apocalipse, nós paramos no capítulo 12. Então, nós vamos voltar à exposição até o final do capítulo, a partir de fevereiro, quando retornarmos das férias que eu necessito. Então, vamos até lá, até as férias, trazermos ensinos da palavra de Deus para os irmãos, conforme o Espírito Santo nos dirigir. Hoje, em especial, queremos falar sobre o Evangelho da Graça. Eu acredito como muitos ainda não ouviram. Porque, infelizmente, o que temos ouvido sobre o Evangelho, modernamente, não corresponde ao Evangelho verdadeiro da graça. Deus tem sido gracioso, muitos têm sido salvos, mesmo assim, mas é preciso que possamos, segundo o ensino da palavra, da verdade, conforme ela é em Cristo Jesus, a respeito desse assunto da maior importância, sobre a preocupação de ouvirmos outro evangelho, que o apóstolo Paulo diz que não foi ensinado por ele, um evangelho que não é apostólico, e que, portanto, é anátema. Nós vamos orar e pedir que Deus nos abençoe para compreendermos esse evangelho da graça. Tem misericórdia de nós, Senhor, humildemente, nos colocamos diante de Ti, com temor e tremor, sabendo que não sabemos nada, sabemos que não sabemos nada, e que precisamos e carecemos do Senhor, da iluminação indispensável do Teu Espírito Santo, nos guiando pela palavra, para compreendermos, ó Deus, este santo, eterno, soberano Evangelho de Deus Pai, que comissionou seu bendito Filho para ser o Redentor. Vem abrir o nosso entendimento, trazer cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, clarificar a mente, de modo que possamos compreender a verdade como ela é em Cristo Jesus. Que Tu sejas glorificado, Senhor, cada vez mais nessa tão grande salvação. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Eu aqui confesso os pecados da congregação, do povo de Deus, aos Teus pés. Humilhados, rogamos que Tu nos perdoes, nos limpes, nos laves no sangue precioso de Jesus Cristo. Nos dê a consciência pura e o coração pronto para receber o Teu santo evangelho. Tem misericórdia, Senhor. E assim, humilhados, que clamamos por Tua misericórdia e perdão. Em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador vivo. Amém. Bom, eu não vou abrir um texto específico. Nós vamos ver vários textos. Eu quero que você acompanhe, conforme for abrir os textos. Eu quero começar do princípio. É meio redundante, mas é isso mesmo. Do princípio mesmo de todas as coisas. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa criada, só existindo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nem anjo, nem mundo, nem homem, nem nada, nem ninguém. Então, a Bíblia sugere que houve um chamado concerto eterno, uma reunião, um acordo. As três pessoas da Trindade sendo um Deus só. É só mesmo uma forma mais facilitada da gente entender, uma reunião de um Deus só, mas é verdade. E então, o Pai propôs criar todas as coisas, anjos
homens, o universo, a terra, todas as coisas, para a glória do seu Filho. Não criar sozinho, porque Deus não é sozinho, Deus é um. Então, criar todas as coisas no Filho e para o Filho. O propósito de Deus era a sua glória, glória do Deus triúnico, mas especialmente a glória do seu Filho, a exaltação do seu Filho. E então, ele cria, juntamente com o Filho, todas as coisas. Né? Nós lemos Gênesis, haja luz, houve luz. Mas antes ele criou os anjos. Todos bons. Todos bons. Ele criou os céus e a terra. Tudo foi bom. E criou os homens, quer dizer, Adão e Eva. Bons, inocentes. Agora, os anjos e os homens com possibilidade de pecar. Voluntariamente, se quisessem pecar. Deus criou assim, com essa possibilidade. Sobre a responsabilidade deles mesmos. Permissão deles. Mas responsabilidade de anjos e de homens. E nós, então, sabemos o que aconteceu. Que Deus já sabia que alguns iam pecar dos... Aliás, os anjos poderiam pecar. E que os homens poderiam pecar. E iriam pecar. Então, o que ele fez para a glória do seu Filho? Primeiro, escolheu os anjos e decretou que não pecassem. E deixou os outros que pecassem. Por exemplo, isso está escrito na primeira epístola de Paulo, o apóstolo Paulo, a Timóteo. No capítulo 5, veja o versículo 21. Pista que nós temos aqui dessa verdade. 1 Timóteo 5, 21, diz assim: conjulte perante Deus o Cristo Jesus, ou Cristo Jesus, e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Anjos eleitos. Então, ele elegeu os anjos e não permitiu que caíssem por seu decreto eterno. Gracioso. Mas os outros caíram, se tornaram demônios. E o maior deles, Satanás. Tudo por permissão soberana, ordem de Deus, sem responsabilidade alguma dele. Esses anjos de Satanás voluntariamente se desobedeceram contra Deus, dizendo: serei semelhante ao Altíssimo. E então se tornaram demônios. Mas os outros eleitos não. Milhares Deus elegeu, santos permaneceram. E até hoje não pecaram. Aí, os homens, nós sabemos o que aconteceu. Né? Deus os criou perfeito. A imagem e semelhança dele. Primeiro Adão, depois Eva. Inocentes, perfeitos, sem pecado, santos. Mas Deus permitiu que eles caíssem, como esses anjos maus. Aliás, eles caíram fazendo um acordo com esses anjos maus. Né? Satanás chegou lá e propôs para eles serem semelhantes ao Altíssimo. Comendo do fruto proibido, você vai ser igual a Deus. E então o homem caiu no mesmo pecado de Satanás, querendo ser igual a Deus. Mas naquela reunião, Deus, que já sabia de tudo isso, propôs na eternidade redimir um povo. E ele revela, ele escolheu já todos os que ele
amou e quis salvar. E escreveu num livro o nome de cada um destes. Antes que houvesse livro, ele já estava com esse livro preparado, com os nomes todos. E disse na reunião: estão aqui, são meus amados, que eu preparei para ser a noiva do meu filho. Mas eles pecaram. Eles pecaram. Quer dizer, vão pecar. Não tinham nem sido criados, mas eu já sabia. Vão pecar. E precisam de um redentor. E meu filho, você é o indicado para ser o redentor deles. E comprá-los para você mesmo. Então o filho, naquela hora, voluntariamente, recebe solenemente das mãos do pai o livro. E naquela hora em que ele diz sim e pega o livro, sangue sai de suas mãos, sangue. E o livro é assim, todo tinto de sangue, e passa a se chamar Livro da Vida do Cordeiro. E esse sangue foi manifesto na eternidade, antes que houvesse mundo. O sangue de Cristo foi manifesto e qualificou este livro com os nomes dos eleitos do livro da vida do Cordeiro. Primeiro vamos a Efésios, capítulo, só para confirmar que é antes da fundação do mundo, Efésios, capítulo 1, versículo, por exemplo, de número 3 a 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo Jesus. Então, antes da fundação do mundo. Importante anotar isso. Quando foi isso que ele escolheu? Antes da fundação do mundo. Agora vamos para Apocalipse. No capítulo de número 13, e vamos ver essa história aqui, a partir do verso 8. Apocalipse 13, verso 8. Confirmando de que houve, de fato, esta reunião e esse livro foi entregue ao Filho. E também vamos ver que o sangue foi manifesto lá, antes da fundação do mundo. Verso 8. Apocalipse 13, 8. Adorá-la-ão, está falando da besta, todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, olha, livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha, a morte do Senhor Jesus Cristo pelos seus eleitos se efetivou no tempo e no espaço, na plenitude dos tempos, para nós, 2000 anos atrás. Mas Cristo, diante de Deus, naquela reunião do conselho, antes da fundação do mundo, foi morto. E o sangue dele se manifestou. Então, foram escritos, nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Estes são os eleitos e não vão adorar a besta. Vamos para o 17, puxa um pouquinho assim, capítulo 17 de Apocalipse, vira a folha, capítulo 17, de novo, versículo 8. A besta que viste, era e não é, 17, 8. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, aparecerá. Olha, nós temos aprendido, muitos pastores têm pregado, que as pessoas
tem os seus nomes escritos no livro da vida quando atende o apelo, vem para frente. Aí eles olham, escreve este nome no livro da vida, ó Deus. Não. O nome foi escrito antes da fundação do mundo. Se a pessoa vai a Cristo, é exatamente porque o nome está escrito, e não o contrário. Não é escrito porque ele veio. Ele veio porque está escrito. Desde a fundação do mundo. Eleito de Deus. Os que serão salvos são os que têm o nome escrito no livro da vida. Esses virão a Cristo. Desde a fundação do mundo. Só para confirmar que o sangue de Jesus, de fato, apareceu na eternidade, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, vou começar no verso 18. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18. Começando. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, verso 20 agora, risque aí, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Sangue de Jesus que foi conhecido antes da fundação do mundo. E aqui está confirmado, não é? A história. Então, veja, quando Adão e Eva pecaram, Deus, então, dá a sentença, porque era para não comer. Esse é um pacto chamado Pacto das Obras que Deus fez com Adão. E Adão falhou, pecou e morreu. Morreu espiritualmente, morreu fisicamente, começou a ficar doente, velho, e morreu, foi enterrado. Transmitiu por sua semente pecado e morte a todos nós. E ainda, por causa do pecado, veio a condenação eterna, chamada segunda morte. Morte eterna. Isso estava sobre Adão e sobre todos os homens. Mas então Deus, graciosamente, começa agora a mostrar, não mais a ele mesmo na reunião eterna, mas a nós. Ele começa a mostrar o plano maravilhoso de redenção. E a primeira vez que aparece é em Gênesis capítulo 3. Depois de dar a sentença terrível, né, a cada homem, a mulher, a serpente, ele então, no capítulo 3, versículo 15, é chamado proto-evangelho, em que Cristo apresenta aqui o seu plano maravilhoso para a glória do seu Filho e redenção desses eleitos, os quais ele amou. Veja, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência, está falando com a serpente, e o seu descendente, o descendente dela, está falando de Cristo. Este descendente te ferirá a cabeça, falando para a serpente. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Cruz. Cruz. Ferir o calcanhar e morrer na cruz. Mas, morrendo na cruz, eles mataram a cabeça da serpente. Salvação! Salvação! Quando Adão ouviu isso, ele ficou tão feliz, porque a luz raiou. O Espírito Santo mostrou para ele que havia uma esperança, um Salvador, um descendente da mulher, que ele havia chamado de Varoa, Isha. Em hebraico, Ish é varão, é homem. Mulher é Isha. Ele tinha dito, você vai se chamar Isha, Varoa, porque do varão foi tomado. Mas quando ele ouviu isso, ele disse, não, eu tenho que mudar seu nome. Você não vai mais chamar. Você vai se chamar vida. E deu o nome de Eva, que significa vida.
Mãe dos que vivem. Algumas traduções dizem mãe dos viventes. Aí a ideia é de que ela é mãe da humanidade. Não, ela é mãe dos crentes. Mãe dos viventes, dos que vão viver. Daqueles a quem o descendente dela vai salvar. Que são os eleitos de Deus. E o propósito, então, de Deus, daí para frente, é através de uma linhagem especial, segundo a carne, trazer seu filho ao mundo. Então, por isso, ele fez uma nova aliança, ou uma aliança. Vamos usar esse termo. Uma aliança. Ele fez uma aliança com seu filho e com aqueles que iriam ser salvos e guardados para, segundo a carne, Jesus vir ao mundo. E aí, então, que Deus revela, no seu plano, um povo da aliança, que ele, a princípio, faz etnicamente, ou isto é, especificamente, uma raça. E se chamaria de Israel, ou os judeus. Ele, então, chama Abraão da terra de Ur, embora Abraão viesse dessa descendência de Adão, e muito provavelmente de Sete, tudo. No entanto, os pais já haviam se entregado à idolatria, e ele também pouco conhecia Deus. Mas o Senhor o chamou, porque era um dos eleitos. E firmou com ele uma aliança para que dele surgisse um povo sobre a terra que seria a linhagem, segundo a carne, de onde viria o Salvador, verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus. Então, ele chama Abraão e faz uma aliança com ele. Se nós abrirmos aqui mesmo em Gênesis, capítulo 17, nós vamos ver essa aliança que ele faz, visando a salvação dos eleitos. Ele, então, elege, como Abraão já era eleito, ele chama Sara também, e faz com eles uma aliança. E aqui, nesse capítulo 17, ele mostra a instituição do que seria chamada a igreja na Terra, de onde viria o Salvador. A igreja na Terra, é bom saber, não é só de santos crentinhos todos eleitos. Ela é a reunião dos eleitos, mas também tem gente não eleita na igreja na Terra, que é chamada igreja visível. Então, há outros que não são eleitos. Ele faz uma aliança com Abraão, com sua descendência, mas já sabendo que muitos filhos de Abraão não ficariam dentro dessa aliança, embora fossem batizados, com o batismo do Antigo Testamento, que é a circuncisão. Mas veja, quando atingiu Abraão a idade de 90 anos, eu estou lendo o capítulo 17, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abrão com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Pronto. O meu propósito de escolher uma nação é para que ela seja uma bênção para muitas nações. Você não vai ser só pai de judeu, você vai ser pai de muitos outras nações. Serão crentes, são meus eleitos, de todas as raças, tribos e nações. Eu te escolhi. Você vai ser pai. Então já Abrão não será o seu nome, sim Abraão. Por quê? Porque pai de numerosas nações te constitui. Isso é importantíssimo, porque os judeus até hoje não entendem. Eles acham que só eles
que serão salvos não compreendem que no plano de Deus, a aliança de Deus, é para todas as nações. Os eleitos são de todas as partes. Cristo veio pelos judeus, através deles, especificamente, mas para todas as nações. Só para afirmar bem isso, vamos ver Jesus falando sobre isso lá em João, no capítulo de número 4. Preste bem atenção e veja como Jesus está falando com uma estrangeira, que era uma mulher samaritana. E então, eles também tinham a sua religiosidade, uma mistura infeliz, um bocado de coisa errada. E quando ela, então, é abordada pelo Senhor Jesus, Jesus vai se revelar a ela de uma forma maravilhosa e diz assim, só porque eu tenho tempo, não dá para ler tudo, capítulo 4, vamos começar no verso 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Verso 22, estou lendo. No capítulo 4 de João. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Vem dos judeus. Era necessário. Isso estava proposto por Deus. Veja Romanos, capítulo 9, versículos de números 4 e 5. Romanos 9, 4 e 5. Diz assim. Romanos 9, 4 e 5. Esperando o pessoal achar. 9, 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção, também agora as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, Cristo descende dos judeus, segundo a carne. Por isso nós temos a história de Israel aqui, que é a história da aliança de Deus com o seu povo. Aí nós temos coisas boas, coisas ruins, gente que obedeceu, que não obedeceu. O próprio Abraão, por exemplo, então, teve um filho que foi circuncidado, mas com Agar, com mulher, que não era filho da promessa. Né? E então esse filho se desviou, Deus mandou mandar embora. Ele teve outros filhos com Ketura e outras, também não teve nada. Quem foi o filho da promessa? Isaac. Que daí veio, né, a aliança, Jacó, Esaú, que era irmão gêmeo de Jacó, filho de Isaac, que tinha o temor de Deus, que era um homem santo, foi circuncidado, não ficou, se tornou profano, foi embora, não era eleito, mas Jacó ficou, e assim os patriarcas. E Deus, então, tem a história de Israel, que é a história da aliança, que é a história de Cristo, da linhagem de Cristo. Por exemplo, até Davi, que era segundo o coração de Deus, e que era tipo de Cristo, e Deus faz promessas maravilhosas a ele com relação ao seu filho, no sentido, claro, da linhagem Cristo, que é chamado filho de Davi, né? O Messias prometido, aquele que Deus tinha prometido para vir salvar a humanidade. E foi assim até que chega, de fato, o tempo maravilhoso chamado Tempo da Graça, em que nós temos um relato nos evangelhos da manifestação bendita na plenitude dos tempos, segundo a vontade de Deus, acertada na eternidade, de Cristo se manifestar ao mundo.
Então, nós temos a genealogia de Cristo em Mateus, né? Não vou lê-la, mas está aqui de um modo que vai desde chamado Jesus Cristo, filho de Davi, de Abraão, vem até que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, verso 16, que se chama Cristo. Aí diz, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. E aí vem a história do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler, porque é muito importante. Aqui é um momento teológico da maior importância para compreendermos o Evangelho da Guerra. Veja. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, eu estou lendo o verso de Mateus 1, verso 18. Mateus 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em um sonho, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temos receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, ele estava pensando que fosse outro homem, que ela o havia traído, que ela caiu. Ele era muito justo, ele nem queria infamar Maria, quis fugir para que a culpa ficasse nele e ela fosse isentada. É um homem justo. Mas o Senhor disse, não foi o teu homem, foi o Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que seu povo? Os judeus. Não, os eleitos. O povo de Deus é o Israel de Deus, de todas as partes, eleitos antes da fundação do mundo. Ele salvará o seu povo, somente os eleitos, dos pecados deles. Ora, aí tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha, há uma grande discussão sobre esse texto, porque ele é fundamental. Esse texto está falando da encarnação do Verbo, do unigênito do Pai. Deus Todo-Poderoso, um com o Pai, cheio de glória e majestade, que se fez carne, se humilhou, se esvaziou e se humilhou, despiu-se da sua glória majestosa, suas vestes santas, inefáveis, objeto de adoração diário dos anjos. Ele deixa o seu domicílio de glória, que é incomparável, indescritível, indizível, e se humilha para nascer no ventre de uma virgem da sua natureza, pecadora. No entanto, por uma obra extraordinária, sobrenatural do Espírito Santo, que é chamada sombra do Onipotente, que a envolveu, o Espírito Santo fez com que o nascimento dele fosse separado do pecado de Maria. E não houvesse nenhuma injunção de homem. Foi obra sobrenatural, miraculosa, especial, de Deus formando um corpo para ele. Embora haja esta ação especial, isso não prejudicou em nada de que seu corpo fosse absolutamente homem, 100% homem, sem pecado.
ente santo de Deus, chamado Filho de Deus Altíssimo. Mas homem. Interessante que houve uma discussão muito grande sobre essa questão se Jesus era homem ou se era Deus, se era de vez em quando homem, de vez em quando Deus. Os docetistas fizeram uma confusão, disseram que era um fantasma, que Cristo uma hora era homem, mas outra hora Deus saía dele e ficava, era homem, filho homem Deus, mas tinha hora que saía a divindade, ele ficava sempre sozinho, que na cruz o Cristo divino saiu, deixou ele lá só como homem, e não sei o quê, uma confusão. Então, o Espírito Santo, que dirige a igreja, nos seus credos e confissões, para chegar à verdade conforme a palavra de Deus, levou os cristãos a um concílio chamado Calcedônio, em 456 a.C. E eles discutiram sobre as duas naturezas de Cristo. E foi um concílio maravilhoso, porque Deus usou de tal maneira que eles entenderam perfeitamente que as duas naturezas estão absolutamente unidas e não se, nunca, jamais se desunem, eternamente unidas, natureza humana, natureza divina, não se confunde de forma alguma, e que isso constituiu a pessoa única e bendita de Cristo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. É interessante que eles cunharam uma expressão muito mal compreendida, chamada Theotokos. O que é Theotokos? Theotokos significa mãe de Deus. Os católicos, Maria, mãe de Deus, mãe de Deus, mãe de Deus, mãe de Deus. Como se ela tivesse gerado Deus. Ela gerou, de fato, o Filho de Deus. Né? Mas aquilo foi obra do Espírito Santo dela. Ela continua pecadora, ela faz um hino, canta e diz que o Senhor, aquele que saiu do seu ventre, é seu Senhor e seu Salvador. No Cântico de Maria, ela diz isso. É o meu Salvador. Mas os evangélicos também fazem confusão, dizendo, então, repudiando essa ideia, porque senão fica mariolatria. Mas não é. De fato, ela foi o instrumento que Deus usou para que dela fosse gerado aquele que é Deus, mas também é homem. Então, o concílio estava certo e fez o trabalho que o Espírito Santo orientou, segundo a palavra de Deus, para que as duas naturezas de Cristo ficassem firmes, unidas até hoje. Na eternidade, as duas naturezas estão unidas e estarão para sempre. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas também é Deus. Então, é muito importante ter esta compreensão a respeito de Cristo. Nós vamos voltar a isso. Agora vamos falar sobre a questão importante do Evangelho da Graça, que trata da glória de Deus e da sua santidade terrível. Deus quis que fosse assim. Deus quis que os homens compreendessem o abismo terrível que existe agora, maior do que era antes, porque se Deus é Deus, criatura é criatura, mesmo inocentes e a imagem e semelhança de Deus, e Deus tinha até comunhão com eles, mas com o pecado, esse abismo afundou e o homem se tornou, então, inimigo de Deus por causa do pecado. E naturalmente, ou necessariamente, a glória de Deus ameaça o pecador. Mesmo os eleitos. Mesmo os eleitos. Há muito eleito que está aí sem Deus, sem nada, sob a ameaça de Deus. Porque a ameaça faz parte
da obra evangelística, de fazer com que os homens fiquem apavorados, aterrados, e com sua situação diante de um Deus justo, santo, que não terá por inocente culpado. Para que ele trema diante desse Deus santo. E se for eleito, venha em desespero à presença de Deus. Um texto que pode nos ajudar bem nisso é Isaías. Eu gosto muito de usar esse texto para apresentar esse lado duro do Evangelho, mas necessário. Isaías capítulo 6, nós temos aqui uma experiência de um profeta, um homem de Deus eleito, Isaías. Mas a experiência que ele tem é o retrato da experiência que cada um de nós tem que ter diante da presença de Deus. O Evangelho de hoje, Deus é amor, Deus é bom, é um Papai Noel, ele não vai mandar você para o inferno, não, de jeito nenhum, e tal. Esse é o que a gente ouve, ele ama, ele quer o teu bem, ele vai lhe dar isso, vai lhe dar aquilo, venha. Olha aqui, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, Isaías 6. As suas vestes, abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram. A voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Quer dizer, houve uma coisa poderosa, amedrontadora, aterradora no local. Então, disse eu, a reação: ai de mim, disse o profeta, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Olha, eu vou parar aqui, depois eu continuo. Olha, esta é a reação natural de todo homem que é pecador diante de um Deus santo. Santo, santo. Quando a gente fala em Deus santo, a gente pensa em luz, coisa linda, branca, bonita e tal. Mas aqui está apresentando a santidade de Deus como algo aterrorizante. É muito perigoso que Deus é santo. Porque se ele é santo, ele tem que ser justo. Se ele não for justo, ele não é santo, mas ele é santo, então ele tem que ser justo. E com essa conclusão, o profeta diz: ai de mim, ele tem que me matar, eu tenho que ser destruído. Se ele não me destruir, ele não é justo, porque eu sou pecador e ele é santo, ele tem que me destruir. É isso. Ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer. A gente ouve um evangelho que fala de outra forma, de outro jeito. É claro que Deus é amor, nós vamos ver isso. Mas antes, o evangelho da graça tem que apresentar a ameaça de Deus por causa dos pecados. Caso contrário, o homem não se apercebe da sua miséria. O Salmo de número 7. Salmo 7. Deixa mais claro isso, a partir do verso 11. Por que não se prega isso? Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-o pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Olha, aqui ele está dizendo assim: Deus tem o arco armado, apontado para a cabeça do pecador,
do pecador. Se ele não se arrepender, ele solta suas pedras inflamadas. Então não pode brincar. Deus é bom. Ele vai amanhã, depois. Tá pisando de novo, numa linha fina, um inferno lá embaixo. E a ira de Deus sobre a sua cabeça. Porque Jesus diz claramente, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece. Está agora sobre a cabeça. Não pode brincar. Por que a Bíblia tem isso e ninguém prega? São essas coisas que o Espírito Santo usa para apavorar santamente um coração, para não protelar mais. E se arrepender. E se voltar. Se não se converter. Se não se arrepender. É uma decisão que precisa tomar. E você tem que entender que essa decisão não depende de você, nem é você que vai permanecer ou não permanecer. Você toma a decisão, quando ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo lhe empurra, você vai e ele segura. Se você é um eleito, você não vai desviar. Então, voltando lá para o Isaías 6, aí a gente vê que ele teve um recurso. Ele se apavorou, ele disse, vou morrer, concluiu certo, mas, verso 6, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Do altar do sacrifício, onde o cordeirinho era morto, o sangue caía, depois queimava o holocausto, eram brasas meladas de sangue. O serafim pegou uma dessas brasas, o sangue de Cristo, que ali apontava para o sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo com a brasa, botou na boca do profeta impuro, imundo. Porque é isso que nós somos. A brasa purificou. E disse, a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. Tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isso, então, mostra que, com arrependimento e correr para o altar de Deus, qual é o altar de Deus hoje? Nós não temos mais sacrifício de cordeirinho, nem queimando o holocausto. O altar de Deus hoje é a cruz. É a cruz. Foi lá que o sangue verteu. Sangue como de cordeiro. Então, é lá, é o único lugar onde alguém pode ter seus pecados tirados e perdoados para não receber o juízo de Deus. É por isso que a Bíblia diz, o sangue de Cristo nos livra da ira. Então, veja que, de fato, existe a ira de Deus. Agora, é importante entender que, quando nós somos ameaçados por Deus com relação ao pecado, né? Então nós temos que buscar de Deus, sabendo que a salvação está em Cristo, um verdadeiro arrependimento. Porque o arrependimento é um dom de Deus. É um dom de Deus. É Deus quem dá. E eu rapidamente quero dizer algumas coisas do que significa arrependimento. Porque o evangelho que está sendo pregado hoje aí diz assim, olha, faça uma oraçãozinha. Senhor, eu sou pecador, perdoa a multidão dos meus pecados. Amém. Olha, está perdoado. Está perdoado. Você de fato se arrependeu. Arrependimento não é assim. Arrependimento é um dom de Deus. Nós temos vários textos na palavra do Senhor. É uma graça evangélica, como diz nosso símbolo de fé. É um dom. Deus concedeu a Israel arrependimento. Atos 5:31. Deus concedeu arrependimento aos gentios. Atos 11:18. A Bíblia diz em Romanos
que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 26, 25 e 26, diz assim, na expectativa que Deus lhes conceda arrependimento, retorno à sensatez, e sejam livres do laço do diabo. Lhe conceda. É dom de Deus arrependimento. E o que significa? Primeira coisa, convicção profunda de pecados. Convicção profunda de pecado também é uma obra do Espírito Santo, porque você nunca vai chegar a uma convicção profunda de pecados só por você. Sabe, que nossa natureza, ela é indulgente, ela é assim, dá desculpas, justifica. Se eu pedir para você dizer os seus pecados, você certamente vai fazer uns 5 ou 10 aqui no meio. Mas seus pecados são como a areia do mar, mais que seus cabelos. E as pessoas não entendem o quanto são pecadores. Se a gente pergunta, você é pecador? Sou. O quanto você acha que é pecador? Não, eu sou pecador, eu faço muita coisa errada, não devia fazer, faço, eu reconheço, mas tem gente pior do que eu. Nunca matei, nunca estuprei, nunca me prostituí por aí com essas pessoas, nunca assaltei. Não, tem gente que é pior do que eu. Se você pensa assim, não houve convicção de pecado. Aí você pergunta, mas não é verdade? Eu realmente nunca matei. Acontece que dentro do seu coração você já matou. E fez todas essas coisas dentro do seu coração. E para Deus não é só fora. Quando você bota para fora, aumenta a sua pena. Mas o crime está dentro do seu coração já para lhe levar para o inferno. Não há diferença. Pecadinho e pecadão, todos são mortais e levam para o inferno. A diferença de pecadinho e pecadão é na punição, que é a gradação no inferno. Né? Mas para a morte, para ir para o inferno, todos os pecados estão dentro de você e você recebeu desde Adão pecado original e já lhe contaminou para a morte. Veja o que diz o próprio Senhor Jesus em Marcos. Marcos, capítulo 7. Verso 20. Marcos 7, começando no verso 20. Esse é o texto que ensina o pecado original. O pecado que você recebeu quando nasceu. Veja. E dizia, Jesus está dizendo, Jesus dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Preste atenção. Ele não diz assim, porque de dentro do coração de alguns homens. Não. Ele diz de dentro do coração dos homens. É um termo genérico. Homem, mulher, criança. Toda a humanidade está aqui, nesse homem. De dentro do coração de todos, de mim, de cada um de vocês aqui, das crianças até de Lia. Todos, dentro do coração, tem essa miséria, podridão acumulada. As pessoas gostam de isentar as crianças inocentes, elas não têm. O que é isso? Toda essa miséria é imputada a elas, elas recebem por herança de Adão na concepção. Só para ficar bem claro, veja Salmos 58, versículo 3. Veja se as crianças estão livres. Veja. 3. Desviam-se os ímpios. Versículo 3. Salmo 58, 3.
Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Quando é que começa? 58:3. Na concepção. Concepção. A miséria começa lá. Nasce e já começa a dizer. Por isso que a Bíblia fala da estrutícia no coração da criança, que precisa ser tirada com a vara. Né? E com o ensino do Evangelho já começar logo. Porque está contaminado. Está lá. O salmista diz: em pecado me concedeu a minha mãe. Então, para começo de conversa, você precisa entender que é muito mais pecador do que você acha e pensa, porque além de receber todos esses pecados e ser contaminados com eles que estão aí dentro, você ainda desobedece os mandamentos todos os dias, acumulando mais e mais pecado. E mais juízo. Porque o pecado é transgressão da lei. E você transgride todos os dias a lei. A gente diz: nunca matei ninguém, mas a palavra de Deus diz que não ama seu irmão é assassino. E quantas vezes eu já tive vontade de enganar pessoas no meu coração? Nós nem imaginamos, não dá para a gente pensar a profundidade da nossa miséria, do nosso pecado. O apóstolo Paulo disse: em mim não habita bem algum. Bem algum. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, se eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele também disse: fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo veio buscar pecadores, dos quais eu sou o principal. E isso não é só Paulo. Eu perseguei a igreja. Eu tenho que dizer isso, você, cada um. Você tem que dizer: não tem ninguém nessa terra pior do que eu. Mesmo o Jack Estripador, mesmo você é pior. É assim que tem que pensar. Isso chama-se convicção do pecado. E não é forçar a barra, não. É quando o Espírito Santo mostra e vai revelando. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo faz isso, ele joga você ao chão. Alguns ficam enfermos de arrependimento. Aconteceu com Jorge Filho, ficou de cama muitos dias de tanta convicção do pecado de miséria. Os puritanos chamavam isso de agonizar em arrependimento, que é traduzindo o que a Bíblia diz em Paulo, chamando tristeza segundo Deus. Quer ver isso lá? 2 Coríntios, capítulo de número 9. Deixa eu ver se é 2 Coríntios, capítulo de número... Não, 7. 2 Coríntios, capítulo número 7, versículo 9. Paulo diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então isso chama-se tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. É prostrar mesmo a pessoa, e fazê-la agonizar em arrependimento. Lembrar com tristeza seus pecados, enquanto ela ofendeu a Deus. Arrependimento não é chorar por causa das consequências do pecado. Me afastou meu pai, minha filha, falei que não tinha que falar, fiz o que não devia fazer, agora estou sofrendo consequências. Isso não é arrependimento. Arrependimento é dizer: ofendi a Deus com meus pecados. Estou triste, angustiado. Eu não tenho, eu não reconheço Deus como Deus. Eu não dou a mínima para a sua glória. Eu vivo para mim mesmo, não para Deus.
Eu fui criado com a intenção de ser glória dele, glória de Cristo, estou sendo vergonha. E não glória. Aí a pessoa começa a sentir tristeza por isso. Se não posso continuar assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Talvez o tempo você tenha que passar nessa tristeza, segundo Deus. Às vezes chorando, quem sabe por quê, mas descobre, de fato, tem ofendido a Deus, perdendo tempo precioso para você mesmo, e fazendo o que não agrada a Deus, fazendo o que dá na sua telha, o que você quer. Você, então, se arrepende. Deus dá arrependimento. Clame, olha, a oração mais importante para mim, para a igreja hoje, como para as pessoas com quem prega o evangelho, é pedir, Senhor, dá-me verdadeiro arrependimento. Prostra-me no chão. Dá-me a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento. Dá-me convicção de pecado. Tem misericórdia. E é assim, então, que a pessoa, com essa convicção de pecados, diante da ameaça de Deus, não tem outro lugar para onde ir, senão correr para a cruz de Cristo. Para Cristo. Ai de mim, Senhor! Ai de mim, eu sei que tenho que morrer. É o inferno meu lugar, se o Senhor não me salvar. E então, ali é que entra a pessoa, a figura de Cristo Jesus, que é aquele único que Deus estabeleceu para ser redentor. Ele é o varão, diz o apóstolo Paulo, ungido por Deus para julgar vivos e mortos, que morreu na cruz pelos pecados dos eleitos, especificamente por eles, levou sobre si os pecados deles, expiou a culpa, obedeceu primeiro a lei perfeitamente, foi para a cruz, recebeu a dívida, pagou a dívida com o seu sangue divino e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Venceu por eles completamente. A salvação pertence ao Senhor, está nas mãos dele. Por isso que a Bíblia diz, nem em cima no céu, o apóstolo Pedro diz, pelo Espírito, nem em cima no céu, nem embaixo da terra, não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Mas é preciso crer em Jesus como Deus, homem, Deus, homem, Deus, especialmente Salvador, Redentor, divino. Não é fundador do cristianismo, não é líder religioso, não profeta, não! Seu nome é Emanuel, Deus encarnado, Deus aqui conosco, em carne e osso. Jesus disse para os fariseus, se não credes que eu sou, morrereis dos vossos pecados. Eu sou significa Deus que Moisés descobriu na sarça. Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Jesus disse, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então é crer em Jesus como Deus, Salvador, Filho de Deus bendito, único. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem a Deus, o Pai, senão por mim. Eu somente. Meu irmão, nem nada. Todos esses são homens pecadores, Buda, Confúcio, todos mortos, e seus túmulos estão lá. Mas o túmulo de Cristo está aberto. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ele é o Senhor e Salvador de todos. Ele está sentado no trono, ao lado de Deus Pai. Ali ele está regendo, governando. Ele é o Rei das nações, Senhor dos senhores, Rei das nações. O mundo não está à deriva, Cristo governa. Até Satanás está no seu controle. E ele há de vir para julgar vivos e mortos. E não veio ainda, porque é longânimo, diz a Bíblia. E quer que todos se arrependam dos seus eleitos. Por isso, há tempo para a pregação do Evangelho e o tempo que Deus está dando graciosamente. Mas está chegando o fim. O fim. E ele virá. Virá para dar a cada um segundo as suas obras. Mas também para separar os bodes das ovelhas. Naquele dia maravilhoso, ele virá. E vai dizer aos que amaram o Evangelho, creram, e que pela graça foram salvos. Vinde, benditos de meu Pai.
possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E vai dizer aos outros: ide, malditos, para o fogo eterno. Nunca vos esqueci, vós que praticais a iniquidade. Tem oportunidades de cair. É agora. O momento é o momento de Deus, em que é preciso tomar a decisão. Aí você diz, mas não é Deus quem faz? É Deus quem faz. Por isso eu estou dizendo, venha a Cristo. Resolva agora. Porque se você resolver, foi Deus que operou o seu coração e empurrou para a vida. Pela graça, somente pela graça. Não tem erro nenhum, mas eu tenho que fazer esse apelo. O apelo da mensagem, não é apelo de vir à frente, mecânico, levantar a mão. Isso não está na Bíblia. Foi acrescentado pelos homens. Mas apelar aos pecadores enquanto prega, vem, arrependei-vos, reconciliai-vos já com Deus. Venha a Cristo, receba a Cristo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso eu tenho que fazer. E eu creio que o Espírito Santo vai fazer a sua obra em cada vida, em cada coração, nos seus eleitos. E eles virão. Às vezes uns demoram mais, tem mais lutas, são mais fraquinhos, mas Deus é paciente e vai trabalhar. A Bíblia fala que ele não apaga o pavio que fumega, nem esmaga a cana quebrada. Sabe o pavio que fumega? É que tem um restinho ainda lá, fraquinho, uma fumacinha aí. Acende. Porque é dele. E preserva. E segura, e sustenta até o fim. Alguns vão chegar, de fato, até o fim, sempre tropeçando. O John Bunyan, no seu livro A Peregrina, ele tem o peregrino e a peregrina. Ele fala de vários personagens na segunda, que é a peregrina. Além de sua esposa, que vai com seus filhos, também se converte. Tem vários personagens. Tem um que vai de muleta. Eu acho tão... acho que sou eu, esse é isso. Tadinho de muleta. Mas ele chega. E na hora de atravessar o rio, sempre é difícil a morte, atravessar o rio. Para o peregrino foi tão difícil atravessar o rio. Mas para o de muleta, Deus abaixou o rio e ele passou. Ele atravessou. Oh, que Deus tenha misericórdia de mim. E de outros que estejam, quem sabe, com dificuldade. Ele é gracioso, irmão. É verdade, ele é justo, tem irados. Mas é um Deus gracioso. E faz esse convite: vinde a mim, não quereis vir após mim para teres vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E eu os aliviarei. Oh, Deus, tem misericórdia. Senhor, tem piedade, Senhor, das nossas almas. Tem misericórdia de nós. Faz-nos compreender teu santo evangelho perfeitamente como é a verdade em Cristo. Porque, Senhor, quando atinamos para essa verdade, a pergunta de Hebreus ecoa em nosso coração: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tem misericórdia. Que o Espírito Santo faça o que nós não podemos fazer e que é obra exclusivamente da tua graça nas vidas e nos corações, para que toda a honra, toda a glória seja dada ao teu santo nome, hoje e para sempre. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos cantar os